Existe um instituto na Europa, ele é um instituto sueco. Ele, se a gente for traduzir o nome lá, ele é um instituto que poderia ser chamado de Variedades da Democracia. E o que ele faz? Ele tem 4.000 especialistas em mensuração de liberdade de imprensa, contrapeso entre poderes, sistema eleitoral, capacidade de participação de uma população. Ele tem 4.000 especialistas que são especialistas nessas mensurações desses índices que caracterizam a democracia liberal ocidental. É claro que todos eles ali sabem que eles estão mensurando alguma coisa que é um valor dentro dos quadros do horizonte da democracia liberal ocidental. Não se está medindo felicidade, nem se está medindo qual o melhor regime do mundo. O que se está medindo é, dentro da noção de democracia liberal ocidental, quem é que alcança os melhores níveis. E, pela primeira vez, nós temos uma inversão na classificação dos países. Babem, tá? Aqueles derrotistas de sempre, o falsário da TV Cultura, Luiz Felipe Pondé, que falou que a gente vive no lixo, e outros por aí que vivem com aquele papo, né? Mas no Brasil, né? Mas no Brasil, se fosse nos Estados Unidos... Então, babem. Pela primeira vez, o índice desse instituto classifica o Brasil como uma democracia liberal ocidental mais eficiente, mais eficaz e que cumpre melhor os pré-requisitos do que os Estados Unidos. Os Estados Unidos caíram nessa classificação e o Brasil subiu. E a subida do Brasil coincide exatamente com a eleição do Lula e a prisão do golpista Tabajara, Bolsonaro e sua trupe. Então veja, está sendo mensurado aí aqueles índices que a gente sempre atribui justamente aos Estados Unidos. A liberdade de imprensa, a capacidade de participação, o contrapeso entre os poderes da República, a capacidade de você ter eleições equitativas e livres. Em todos esses índices, gente, o Brasil melhorou e superou os Estados Unidos. Então, acabou a conversa, gente. Parem de começar a olhar a grama do vizinho e comecem a olhar a nossa grama. E é uma coisa que eu sempre disse aqui para vocês, gente, sempre disse. O Brasil tem um povo mais politizado que vários outros povos com índice maior de educação. Povos que têm uma educação mais consistente não necessariamente têm a politização do brasileiro. O brasileiro participa das suas eleições, ele tem uma noção bastante evoluída do que é direita e esquerda, e ele sabe avaliar os índices que esse instituto avalia. Ele sabe relativamente quando os poderes estão desarmônicos,
ele sabe quando está tendo censura, quer dizer, veja, é muito importante isso, gente. Não é só importante pelo factual, pelo elemento da nossa vida cotidiana, mas é também importante para a autoimagem do próprio brasileiro. Esse vídeo que eu estou fazendo aqui precisa ser distribuído, gente. E a reportagem sobre esse assunto também está na imprensa. Eu vou citar uma aqui, porque ela tá bem feitinha. É a da Ana Luísa Albuquerque, na Folha de São Paulo, com o título: Estados Unidos perdem status de democracia liberal pela primeira vez em 50 anos. Em outras palavras, os Estados Unidos voltaram a uma situação de antes dos movimentos de direitos civis dos anos 60, quando havia o sistema de separação entre negros e brancos, pelos quais os direitos civis se insurgiram. Veja que retrocesso! Enquanto que o Brasil saiu nos anos 70 nos anos 70 para 80, saiu de uma ditadura e foi consolidando o seu sistema de democracia, até dar este salto no terceiro ano do governo Lula, quando as instituições brasileiras conseguiram responder às artimanhas do Bozo. Agora, o mais interessante dessa história toda, gente, é que este não é um movimento mundial. Em outras palavras, o Brasil não seguiu a curva, porque a curva não está favorável à implantação da democracia liberal ocidental. Ou seja, no mundo todo, vários países que eram considerados bastante exímios na execução dos preceitos da democracia liberal ocidental caíram. Então é visível uma onda autocrática no mundo. E o Brasil fura essa fila e vai no sentido contrário exatamente neste período. É um relatório minucioso, são 4.000 pessoas formadas em grandes universidades para trabalhar com isso, e solta este relatório periodicamente. E o relatório ganhou a imprensa porque ele era sempre muito parecido. E agora, com esta inversão, a imprensa se interessou por esse relatório. Bom, veja só, gente, como se a gente puder aproveitar isso para conversar com nós do canal da Esquerda Reflexiva, conversar com cada brasileiro e apresentar isso. Mostrar que todas as nossas dificuldades, gente, com todas as nossas dificuldades, a gente foi para um objetivo desejado. É claro que eu conheço gente entre nós que, se o país não for igual ao Paraguai, não serve. Conheço gente entre nós que, se o país não for igual à China, não serve. Mas eu conheço muita gente entre nós que dá um valor muito grande para a democracia liberal ocidental e vai ficar pensando e refletindo de como que a gente pôs este objetivo no horizonte e chegou nele. Porque esse era o objetivo que a gente determinou coletivamente em 1988.
Porque quando nós saímos da ditadura militar, em 1985, nós não colocamos objetivo nenhum. Nós colocamos, a única coisa era negativa, né? Negativa. Nós não vamos para uma democracia liberal ocidental. O que nós vamos é para o voto para presidente e saída do regime autoritário. Então era uma posição quase que negativa. Escapar do passado. Mas quando nós fizemos a Constituição de 88, fizemos a Constituinte e a Constituição, aí o movimento negativo passou a ser positivo, ou seja, nós fixamos no papel, através de consenso popular, aquilo que os deputados constituintes elaboraram, a Constituição. E esta Constituição, ela é típica de uma democracia liberal ocidental, com um olho voltado para um Estado capaz de dar conta de problemas sociais. Daí a obrigatoriedade do ensino público gratuito, daí as cláusulas relativas à proteção de minorias, daí a ideia que nenhum terreno, nenhuma terra pode ficar parada sem uso social, daí o SUS, daí a fixação dos direitos trabalhistas, que durante todo esse tempo tem sido um problema para a direita que quer destruir. Então, fixar isso e cumprir não é fácil, gente. Muitas e muitas constituições feitas por constituintes em vários países não foram cumpridas. E se louvava os Estados Unidos por conta deles terem uma Constituição de 200 anos e ser uma Constituição relativamente cumprida. Nós fixamos a Constituição e a cumprimos. E com todos os penduricalhos que foram feitos, toda a coxa de retalhos que foi feito nela, inclusive a retirada da cláusula de fixação dos juros, que nos causa problema, em termos do aspecto político dela, que é a mensuração que o Instituto faz, nós alcançamos a manutenção dos itens que estão ali. Olha que coisa interessante, gente. Uma das coisas mais difíceis de uma democracia liberal não é a respeito de preceitos, digamos assim, propriamente da democracia, mas de preceitos da República Moderna. Porque o grande problema da República Moderna é a instituição das chamadas harmonização dos três poderes. Você tem um judiciário, um legislativo, um executivo que não se atropelam. E com todo o problema que nós estamos tendo nesses três poderes, eles são considerados por esse instituto como mais independentes e mais harmônicos do que o que ocorre nos Estados Unidos por conta das duas administrações do Trump, que encapsulou o judiciário. A corte americana julga muito sob a ótica do conservadorismo do Trump. E o Trump conseguiu calar a boca de uma série de juízes e interviu nos estados. Há um rompimento com a Constituição americana que é denunciado no parlamento, mas tem causado movimentos populares em todas as cidades, e isto que a gente mostrou aqui, agora está detectado por esse instituto em termos de quantidade. Eu peço que vocês, gente, trabalhem com isso. Professores, trabalhem com isso nas escolas. Estudantes, levem isso para as pessoas. Pessoas que têm ligação com
movimentos de esquerda, ensinem isso. Criem Porque você pode falar assim para mim, bela droga, eu sou comunista, não me interesso pela democracia liberal. Ah, bela droga, eu sou de direita, não me interesso pela democracia liberal. Pode falar isso. Mas essa não é a opinião dos brasileiros, porque se você for ver nas pesquisas no Brasil, o brasileiro considera a democracia liberal ocidental o melhor regime. Então, há uma satisfação em ter cumprido uma meta. E é isso que tem que mostrar, mostrar que nós não, se a gente acha que a democracia liberal ocidental é boa, então nós temos que achar que nós somos bons, porque nós estamos cumprindo o papel. E parar com essa porcaria, gente, essa porcaria de não entender o nosso papel no mundo. Porque veja, porque a China, gente, parem com isso, gente, parem com isso, a China é outra coisa. Olhem para cá, uma incapacidade de olhar para nós mesmos e ver uma boa imagem, isso tem sido um empecilho. Nós temos uma imagem de nós forjada por uma parte da sociedade que faz questão de pisotear na população. Veja só, esse caso do Luiz Felipe Pondé, eu insisto, gente, porque é uma excrescência um sujeito desse estar na TV Cultura. Ele faz uma imagem de Brasil que é uma desgraça contínua. E esse cara está na TV Cultura. Eu cito ele porque tem pequenos Pondézinhos em tudo quanto é lugar fazendo essa mesma tarefa. Porque senão, porque... E a esquerda faz às vezes a esquerda faz a mesma coisa quando começa a idolatrar a China, idolatrar outras porcarias por aí. Vamos parar, vamos começar a entender o quanto a gente tem valor. Não tem nenhum, aqui não é nenhum nacionalismo barato, tá? Eu tenho pavor de nacionalismo baratos. Mas o que eu gosto de ressaltar é que nós somos um grande país, com uma língua belíssima, com uma cultura belíssima, com o maior escritor do mundo, que é o Machado de Assis, e com uma capacidade de cumprir objetivos que outros países não cumpriram. E quando se começa a falar em bem-estar, eu quero lembrar vocês que nós, dos anos 40 para agora, chegamos à vida média de 78 para 80 anos de vida média do brasileiro. Ou seja, maior do que a da China. A China está em 76 para 78. A gente vive mais porque vive melhor. Tá? Eu espero que a gente agora pegue isso na mão e leve adiante, principalmente neste ano de eleições. Daqui a pouco a gente volta. Pera. Lembrar vocês de comprar o livro. Aqui, ó. Capitalismo 4.0. Vocês já leram? Estão em grupos de estudos? Estão preparados para mais uma live sobre o livro? Pega rapidamente, comecem a ler. Daqui a pouco a gente volta.